Eu sou Pedro Libânio, sou formado em Letras pela Unicamp e há 12 anos sou professor de literatura e escritor. Eu vim morar em Paraty porque eu via na cidade um lugar para me inspirar e principalmente uma cidade pequena que me colocasse perto da natureza, num mundo que tem tanta desigualdade e, enfim, essa desigualdade também se encontra aqui, mas que eu pudesse viver processos, estar mais perto das pessoas, e em coisas pequenas do cotidiano, andar de bike, conhecer mais gente e escrever, principalmente, ler e escrever, mais perto, porque eu acho que aqui a gente perde um pouco as cerimônias e as superficialidades da cidade grande. Uma coisa que me chama muito e que faz essa ponte da educação para a literatura são as biografias humanas. As histórias dos caiçaras aqui, as histórias da costeira são muito lindas, né? Então Paraty foi uma cidade que, por ser fechada, pela BR ter sido construída só durante o governo militar nos anos 70, ela foi esquecida no tempo. Então ela ficou conservada também. E se a gente consegue passar isso para o papel, se a gente consegue trazer a biografia dessas pessoas, acho que é um grande trabalho de literatura e um grande trabalho para a humanidade, que chegou nesse limite da civilização que ninguém aguenta mais. E a literatura pode ser uma forma de reunir esse conhecimento tradicional que a gente está buscando, mesmo que indiretamente, e oferecer às pessoas. Uma das coisas que faz as crianças na escola acreditarem no professor e na professora é o fato da gente ser aquilo para além de ensinar. E eu acho que isso é muito importante e faz as crianças confiarem em mim quando elas me veem numa vida que é quase paralela, né? Paralela, mas com muitas nuances, com muitos entrelaços aí, que é o fato de eu escrever e publicar, né? Principalmente em redes sociais, né? Que é onde a gente tem contato com as pessoas e tudo mais, mas agora também está sendo publicado em papel aqui em Paraty, isso é muito importante para mim. Então, elas dá uma certa confiança ter um professor que ensina literatura, mas também escreve literatura, né? Então, viver aquilo que eu ensino. E o resultado disso é muito bom. Eu acho que a Flip, ela com certeza traz inspiração pra gente, né? Porque você vê o autor humanizado, né? Na pousada, fazendo passeio de barco, andando pela rua, mas me interessa muito o entre flips, né? Então a gente tem a Flip esse ano e vai ter Flip em 2021, mas quem que tá aqui em Paraty fazendo literatura entre as duas Flips, entre a Flip 2020 e a Flip 2021? É o Isla de Quinta, é o Fuzuê Literário, sabe? Então a gente tem pessoas aqui que estão coletivamente, né? A gente tem que estar unido, a gente tem que estar forte. Eu participo desses dois coletivos, porque sozinho você cai. E aí você vê quem realmente está interessado em literatura na cidade. Ministério do Turismo e Associação Casa Azul apresentam 18ª Flip, Festa Literária Internacional de Paraty. O projeto se beneficia da Lei Federal de Incentivo à Cultura, Vale Mais Cultura e conta com o patrocínio oficial do Itaú. Tem o apoio da Prefeitura de Paraty, Pinheiro Neto Advogados e UOL. Realização: Associação Casa Azul, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo, Pátria Amada Brasil, Governo Federal. Olá, boa noite. Meu nome é Shinari Carpegiani, eu sou editor do Suplemento Pernambuco e é um prazer estar aqui fazendo a mediação da mesa de encerramento da sexta-feira
da Flip. Eu quero agradecer a produção do evento pelo convite e pela sorte que eu tive de estar com duas autoras cujo trabalho eu admiro bastante. A Ana Paula Maia, que eu já tive o prazer de mediar uma mesa com ela uma vez, e é uma autora que eu acompanho o trabalho já há um bom tempo. Ana Paula Maia, ela venceu 2 anos consecutivos o Prêmio São Paulo de Literatura por obras como Enterrem Seus Mortos e Assim na Terra como Embaixo da Terra, e está agora também fazendo o roteiro da série Desalma, e também a Pilar Quintana, que é uma autora que há um pouco a gente estava conversando agora no backstage, antes de começar a fala, e eu estava dizendo a ela que esse ano, por tudo que está acontecendo, eu fiquei um pouco afastado de ler ficção, eu fiquei obcecado com notícias o tempo inteiro. E ler A Cachorra, esse livro dela, que saiu pelo Brasil agora, com edição pela editora Intrínseca, foi uma forma de reatar minha relação com a ficção. É um prazer estar nessa mesa. Antes da gente começar o tema, eu queria fazer um pequeno aviso. Se durante a mesa vocês escutarem sons de ambulância passando, é normal. Eu acho que a gente está vivendo um momento do Brasil em que, como diz aquele filme Bacurau, a gente está sendo atacado. Então, sons de ambulância viraram o som cotidiano da gente de todos os dias. Eu queria abrir a mesa conversando justamente por esse tema animais abatidos, por essa palavra animais, que de alguma forma percorre o trabalho das duas autoras. Antes da primeira pergunta para Ana Paula Maia, eu queria ler o comecinho desse livro aqui, maravilhoso, da Maristher Maciel, chamado Literatura e Animalidade, porque eu acho que ela diz muito, de certa forma, sobre o trabalho que as duas autoras desenvolvem de formas diversas. É o seguinte: os animais, sob o olhar humano, são signos vivos daquilo que sempre escapa à nossa compreensão, radicalmente outros, mas também nossos semelhantes, distantes e próximos de nós. Eles nos fascinam ao mesmo tempo que nos assombram e desafiam nossa razão. Temidos, subjugados, amados, marginalizados, admirados, confinados, comidos, torturados, classificados, humanizados. Eles não se deixam paradoxalmente capturar em sua alteridade radical. Ana Paula, boa noite. Boa noite, Schneider. O signo do animal, ele está sempre presente na tua obra de várias formas, né? A gente pensa, você tem tanto em título de livro como Entre Rinhas de Cachorros e Porcos Abatidos, ele está no epígrafe de um livro em que você coloca um epígrafe de Henry Truman que diz o seguinte: a nenhum homem deve ser permitido chegar à presidência da República se não souber entender os porcos. Se a gente pensar no teu último romance, o Enterre Seus Mortos, a gente tem o que ali? A gente tem 2 personagens, um deles já bem conhecido, por quem conhece a ficção, que é Edgar Wilson, que são pessoas que eles recorrem corpos, né, de animais mortos em estradas. O que é curioso nesse momento que a gente está vivendo no Brasil, em que o livro, eles tem pessoas que carregam corpos de animais, mas muitas vezes pelo trabalho não conseguem carregar os corpos dos humanos e enterrar os humanos. É um grande problema. Eu queria que tu comentasse um pouco esse signo do animal que percorre sua obra, essa fixação pela imagem, pelo signo do animal. Primeiramente, eu quero desejar boa noite a todo mundo que está aqui participando dessa mesa. É um prazer estar aqui com a Pilar, com você, Schneider. Agradecer também o convite da Bienal, ou da Flip. É um prazer estar aqui, a minha primeira Flip, nunca tinha participado. Estou participando da Flip Maioridade, né, 18ª, 18 anos, né, e num momento tão particular, né, que a gente está vivendo nesse mundo e vivendo coletivamente, né, porque temos um sentimento coletivo. Eu aqui em Curitiba, a Pilar está lá em Bogotá, estamos todos vivendo e respirando esse momento, né, de uma forma muito semelhante, algo que atinge a todos nós. Eu acredito que existem alguns elementos que eu fui percebendo, conforme eu fui escrevendo, que de uma certa forma conecta todo mundo, né, todo mundo tem muita proximidade.
E eu acho que tem coisas na minha literatura que é o espaço rural, né, um espaço um pouco mais de isolamento, longe das grandes capitais, e os animais, né? Eu acho que os animais, o comportamento deles, ainda que você não tenha um animal doméstico em casa, eu digo os animais, é um pássaro que está voando no céu, é o movimento de um abutre, é os animais que estão na beira da estrada, é o gado que está pastando. E eu não fui criada numa região rural, porém eu tenho muita fascinação por esse lugar, porque eu acho que essa natureza bruta, na sua essência, essa natureza real, quando você está em espaços mais rurais, eu acho que tem um código ali que, se você souber observar, te traz muita coisa, te ensina muita coisa. E eu acho muito interessante as pessoas que têm essa relação muito mais direta com o campo, com a vida mais simples, inclusive vendo o vídeo, né, desse professor que vive em Paraty, ele estava falando justamente sobre isso, né, que ele deixou a vida urbana, foi para um lugar pequeno, que ele pudesse conectar mais com esse espaço, eu acredito, com os animais, com a natureza, com a terra, com o mar, com a areia. E eu acho que meus livros em geral, né, todo o universo que eu crio, que eu venho construindo, ele está nesse espaço em que o animal se torna muito protagonista e muito humanizado, a presença do animal é muito intensa, o homem se torna bestializado, muitas vezes diante desse animal, e a gente percebe a integração dos dois, até porque quando a gente pensa que a gente come o animal, de uma certa forma, se você come um boi, você é parte dele, você come a carne e o sangue dele, né, você acaba se tornando muito semelhante a esse que você come, né, você está comendo a carne de um porco e o sangue dele, você se torna mais próximo, e eu sempre fiz muitas dessas conexões, ainda vivendo em espaços urbanos, e quando eu começo a escrever, a minha literatura vai indo para um lugar rural, porque é onde eu consigo ter um espaço para argumentar melhor essas relações humanas entre humanos e animais, e não só isso, mas contemplando a natureza também, como o céu, o mar, rios, né? Sempre os meus livros tem um rio que atravessa a região, alguma coisa, algum cheiro que permeia o ar. O Enterre Seus Mortos tem uma pedreira que está sendo, né, implodida, né, e isso também vai causando transtorno naquele lugar. Então, a natureza sendo lapidada de alguma forma, e como isso vai atingindo aquele espaço, e como aquelas pessoas vão reagindo naquele lugar. Então, eu acho que é um conjunto de elementos, né, e que os animais vão ganhando esse protagonista. Eu não sei exatamente por que eu tenho tanta fascinação em animais silvestres, animais rústicos, né? Quando eu tive um cachorro numa história, era um cão de rinha, né? Era um cão que entre rinhas, cachorros e porcos abatidos, né? Eram animais, mas que estavam num duelo muito violento, muito sangrento. São os abutres de Enterre Seus Mortos que indicam onde estão os mortos, esses mortos que vão sendo buscados. Então, eu acredito muito nessa integração do homem com o animal, que a gente vê muito mais nessas áreas mais afastadas dos grandes centros. Eu acho que foi algo que eu fui construindo sem perceber muito, e foi me encantando, e fui construindo uma retórica em cima disso, e trazendo pensamentos, instigando a mim mesma e ao leitor com esses elementos. E até tem uma cena no começo, logo no começo de Enterre Seus Mortos, que é assustadora, que tem um moedor, não é, onde eles ficam incinerando os animais, em que eles, se eu não me engano, eles estão incinerando estão moendo uma égua, e moem somente a metade da égua, e chega o dono e disse, ele tinha uma relação que era no animal de estimação, e disse, olha, eu quero levar ela para casa, que eu quero fazer um velório específico para ela, já reconectando com essa relação emocional com o animal, né, com o corpo. Eu acho essa cena ela muito impactante daquele começo do livro. Obrigado, Ana Paula. Pilar, eu falei um pouco no começo da mesa o quanto foi importante para mim ler A Cachorra agora, né, nesse processo e nesses últimos meses. E A Cachorra é um livro que me lembrou muito uma fala de uma poeta portuguesa chamada Matilde Campilho, em que ela diz: em que quem briga com bicho perde.
A cachorra, primeiro, parte de uma mulher que chega aos 40 anos, ela não consegue ter filhos, o nome dela é Damares, e ela vê uma cachorra que morreu envenenada e está com os filhotes lá. E ela decide adotar um desses filhotes, e justamente na hora em que ela decide adotar, ela recebe uma recomendação da dona que surge como uma ameaça. É uma fêmea. E nesse livro, Pilar, ela fala sobre essa relação, a relação de afeto, não que a gente pode pensar da mãe com o filho, da mãe com a filha, mas também em todas as relações de afeto, que o afeto ele também pode ser violento. É como se a gente sempre fosse, o afeto ele sempre levasse a gente a ser o médico e o monstro. Eu queria, Pilar, que você comentasse um pouco sobre por que usar esse elemento da cachorra para esse livro. Bueno, primero, buenas noches, Schneider. Hola, Ana Paula, qué gusto estar acá con ustedes. Lo único que lamento es que no pueda ser en persona, pero quizás algún día nos conoceremos. Bueno, yo iba a escribir una novela sobre una mujer y su perra. Una mujer que no ha podido tener hijos, como bien lo decís, Schneider, y decide adoptar una perrita. Y yo pensaba que este era un tema que yo no había visto explorado mucho en la literatura latinoamericana, en la literatura colombiana, ni tampoco en la literatura que yo había leído de afuera de Colombia y de afuera de Latinoamérica. Y me puse a pensar, y yo creo que en la época de mis papás y en la época de mis abuelos, los animales no tenían las relaciones que tienen hoy con los seres humanos. Los animales vivían en las fincas o en las casas. Incluso cuando yo era niña, los animales vivían en el patio, alejados de la familia y eran maltratados. Y hubo un cambio muy rápido, en muy pocos años, en que los animales empezaron a ser parte de las familias. Eso no pasaba cuando yo era niña. Cuando yo era niña, los perros estaban para que ladraran y cuidaran las propiedades, y los gatos para que se comieran los ratones. Y en muy pocos años los perros y los gatos entraron a formar parte de las familias, y yo veía en redes sociales que la gente le hacía una fiesta de cumpleaños a su perro, que cuando su perro o su gato se moría los llevaban al cementerio para enterrarlos, y les hacían un velorio, ¿verdad? Y entonces yo pensé que valía la pena explorar como la relación entre un perro o una mascota y su amo, en este caso su ama, de forma literaria. Creo que también tuvo mucho que ver. Yo viví en el Pacífico colombiano, que es una zona aislada del resto de Colombia, es una zona con mar, pero no es el mar Caribe, que es nuestro referente de mar en Colombia, sino que es un mar mucho menos turístico. Es un mar mucho más salvaje y muy selvático, con una selva incluso más difícil y más inhóspita que la selva amazónica. Yo viví ahí 9 años en una cabaña de madera, en un acantilado muy selvático, y una de mis mejores amigas durante estos 9 años era una nativa del Pacífico colombiano que había estudiado hasta segundo de primaria, y a mí me impresionó mucho que los nativos del Pacífico colombiano se comían todos los animales que para mí era impensable comerse, como un perezoso, digamos, y yo decía, pero ¿por qué se comen al pobre perezosito, verdad? Que me parecía que era un animal muy bonito y muy tierno, pero no se comían a los monos. Y algún día yo le pregunté, ¿y por qué no se comen a los monos? Y ella me dice, esta es una mujer que nunca ha estudiado la evolución, que no conoce las teorías sobre la evolución, y ella me dijo, es que si usted se fija bien, los monos son seres humanos. Uno les mira los ojos y les ve las manos y ves cómo viven, y ellos son seres humanos. Y yo creo que para mí eso fue muy iluminador y conectó con unos libros que yo me había leído en los años 90, de un autor que se llama Desmond Morris, y los libros se llaman El mono desnudo y El zoo humano. Yo no sé cómo esos libros serían leídos actualmente, los leí hace muchos años, pero unos libros donde hablaban del ser humano en cuanto animal. En esos libros todos nuestros comportamientos eran estudiados con la óptica de quien estudia los animales. Y entonces nos creemos muy racionales, pero incluso en nuestra racionalidad seguimos siendo animales. Y ese es un tema que ha atravesado mi literatura desde mi primera novela hasta lo que escribí ayer, digamos. Y
siempre yo exploré el tema de la animalidad del ser humano, sobre todo lo explorado en el deseo como tema literario. Mis primeros libros, y vos que te leíste Caperucita se come al lobo, ves que ahí está siempre presente el deseo sexual, porque en el deseo sexual, pensaba yo entonces, nos quitamos la ropa, nos quitamos las máscaras y estamos llevados por nuestros instintos. En cuanto a ser humano, en ese momento somos un animal puro como los demás, ¿verdad? La racionalidad en ese momento se duerme un poquito y el instinto está más presente. Y ese tema me interesó mucho hasta que me dieron deseos de tener un hijo a los 39 años, y ese deseo, que era perfectamente irracional, que no pasaba por lo racional y que era avasallador, luego tener el bebé en la barriga, luego parir un bebé, luego darle teta a un bebé y luego sentir este amor por este bebé que yo recuerdo alguna vez alguien me dijo algo y que como que si alguien amenazaba a mi cachorro, y yo lo que dije es: yo soy capaz de matarlo, y yo lo dije en serio, y esa persona retrocedió y me vio en los ojos que yo era una madre que era capaz de matar para defender a mi cachorro. Es decir, era un animal absoluto, por ahí no pasaba la racionalidad. Entonces creo que el tema de la maternidad me hizo explorar el deseo de ser madre y todo el proceso de la maternidad, como verlo como un instinto y como algo muy animal. Entonces, bueno, todo esto para decir cómo es que lo animal atraviesa toda mi obra. E é curioso, Pilar, para quem lê o teu livro, é o momento, para quem lê o teu livro e para quem vê a própria reação dos personagens em relação ao animal, quando eles percebem que o animal ele também é um ser desejante, a cadela é um ser desejante, tanto que a relação que ela tem com os filhos de abandono, isso choca completamente os personagens, né? Isso traz um desequilíbrio para a cena. Eu queria que tu comentasse rapidinho, Pilar, o que tu achasse, porque assim, em português, o título do livro Cachorra, ele tem uma dualidade. Cachorra, ele também pode ser um xingamento, uma forma de tratar, mas tem uma dualidade. Em inglês foi bitch. Bitch, ela é uma palavra que ela é muito enfática no que ela quer dizer. O que foi que tu achaste da tradução desse termo para o inglês? Do teu livro para o inglês? Bueno, yo creo que La Perra siempre fue el título de trabajo en español, porque la perra es una mala palabra y yo siempre sentía que ese título pues era el título de trabajo porque se trataba sobre una perra y yo no podía llamarlo de otra manera, pero yo siempre sentía que el editor me iba a decir: oye, ese título no, vamos a cambiárselo por otra cosa. Pero yo seguí trabajando con ese título, y antes incluso de entregárselo al editor, un amigo le dijo que yo estaba escribiendo un libro y que se llamaba La Perra, y él le dijo: me encanta el nombre, incluso sin habérselo leído. Y entonces cuando yo se lo entregó, él se lo leyó, le pareció magnífico y así se quedó. Mucha gente, cuando lo publiqué acá en Colombia, decía: yo no me quiero leer ese libro, o sentían algo negativo hacia el libro, decían: pero ¿por qué le puso La Perra a su libro? Y yo: porque se trata de una perra. Y entonces agarraban el libro y lo leían. Otras personas se sentían atraídos por el título y decían: yo me tengo que leer este libro que se llama La Perra, y los decepcionaba ver que se trataba de una perra, una cachorra peluda, pues, ¿verdad? Y yo supongo que los editores al inglés estaban buscando el mismo efecto que tiene el título en español, que es un título que para bien o para mal impacta al lector, ¿verdad? Entonces yo supongo que estaban buscando eso. The Bitch es la traducción literaria de perra, pero la palabra bitch ha perdido su acepción original, que es perra de animal, y ya nadie en sus casas llama my bitch a su perrita, porque se volvió solamente una mala palabra. Entonces, pero los editores querían buscar ese mismo efecto, le pusieron eso, y fue lo que dijimos es: bueno, si vamos a usar esa palabra, tiene que en la tapa tener una perra para que el lector sepa exactamente que se va a tratar de una perra peluda, y porque luego se va a sentir muy decepcionado al leerlo y ver que no se trata de una bitch, sino de una perra.
Obrigado. Ana Paula, uma coisa que eu fiquei pensando nesses últimos tempos é em que a gente está parado por conta da pandemia, a gente está parado no lugar, quem está em quarentena está basicamente há meses em 4 paredes dentro de uma casa e com uma limitação de locomoção muito grande. E eu fiquei pensando, relendo esses dias teus livros para essa conversa da gente, sobre esses lugares em que você, como autora, nos leva e você se coloca na hora de escrever, que são lugares muito ruins, muito difíceis de ficar. Tem uma cena, por exemplo, em Enterre Seus Mortos, em que o local, você coloca ele como se fosse uma montanha, que atrás dela tem uma montanha, como se fosse ali o fim do mundo, não houvesse saída daquele local. Eu queria que tu comentasse um pouquinho como é essa tua relação com esse local que a gente vê nos teus livros e como é a sensação tua de escritora de habitar esses lugares. Então, são lugares fictícios, mas são lugares que existem para mim, na minha cabeça, né? Porque eu acho que essa relação que eu tenho com a ficção é esse lugar que existe para mim. Aí tem alguns personagens que moram lá, que frequentam esse lugar, e eu vou lá e vejo como eles vivem, e eu escrevo esse livro e volto. Mas isso tudo, na verdade, sou eu mesma, né? E esse lugar, ele foi crescendo, ele começou a nascer no Entre Linhas, Cachorros e Porcos Abatidos. E ali foi o Trabalho Sujo dos Outros, que é a segunda novela, que está anexada, e veio o Carvão Animal, que existe um lugar chamado Abalurdes, que é uma cidade fictícia, e aí veio de Gados e Homens, que existe um lugar chamado Vale dos Ruminantes, e o mesmo rio que passa no Carvão Animal, que é o Rio das Moscas, passa, né? Passa nesse Vale dos Ruminantes, no de Gados e Homens, e aí vem o Assim na Terra como Embaixo da Terra, que é um lugar ermo, que o personagem cruza, e na verdade a gente percebe que é o livro que vem antes, cronologicamente, do de Gados e Homens, que o Bronco Gil, que está no livro, estava no anterior, e assim vai, e chega lá no Enterre Seus Mortos, que faz parte desse lugar, de uma região que foi ganhando braços e contornos. É um lugar isso foi nascendo por uma necessidade de compor uma geografia. Então, se eu tenho um lugar que já existe, eu não posso ter tudo que eu quero nesse lugar, né? Então, como é um lugar fictício, eu posso ter de tudo um pouco, né? Eu posso ter uma mina de carvão, uma carvoaria habitando o mesmo espaço e, geograficamente, isso não existe no Brasil, que eu saiba. A carvoaria está num lugar e Minas de Carvão está em outra, por exemplo. Em Carvão Animal, isso era uma necessidade muito grande. E eu acho que é ali que isso foi se intensificando mais, essa questão do espaço ficcional, para que eu pudesse ir para esse lugar, contar essas histórias com esses personagens que habitam esse território. Então, eu acho que é um exercício de ficção que eu faço, e não somente isso, mas eu revisito os lugares e revisito os personagens, que eu acho que eles existem num plano imaginário sempre, porque de tempo em tempo eu sinto vontade de ir lá, quando eu escrevo um livro novo. Então, esse espaço, ele fica lá, tá? Ele existe para mim. Esses personagens estão lá, eu posso fazer o Bronco Gil, cruzar com o Edgar Wilson, esbarrar com o Tomás, que é um dos personagens do Enterre Seus Mortos, eu posso fazer ele se cruzar, posso revisitar um personagem de 2 livros atrás, porque esse espaço ficcional, esse mundinho ali, né, esse micro-universo, me permite isso. Isso que para mim é o mais prazeroso de poder criar. Eu detesto escrever sobre a minha rotina, porque a minha rotina é uma rotina banal. Eu detesto escrever sobre coisas que eu vejo nas esquinas, assim. As esquinas podem me inspirar alguma coisa, sim, como, por exemplo, o Trabalho Sujo dos Outros, que fala de lixeiro. Claro que eu me inspirei no lixeiro urbano para escrever, mas eu acabo trazendo ele também para o espaço rural, dividido, horas ele está no espaço rural, hora ele está no espaço mais urbano. Mas eu gosto de pincelar algumas coisas do espaço urbano, porque é o meu lugar, mas eu sempre levo para esse mundo
ficcional e que é muito forte imageticamente, e que pode existir, evidentemente, está aqui no planeta Terra, sabe-se lá onde, mas ele existe, não necessariamente ao Brasil e não necessariamente fora do Brasil, é um lugar que eu não faço a menor ideia onde está esse lugar, né? E é uma coisa muito prazerosa para mim ir até lá fazer ficção, porque eu só consigo fazer ficção lá, ficção para literatura, que é diferente de ficção para audiovisual. Então, a ficção de literatura, quando eu sinto vontade de escrever, eu sinto vontade de primeiro nesse lugar, né? Então, o meu impulso de escrita é esse espaço estranhíssimo que eu criei e que eu estou muito ligada e presa a ele e presa aos personagens também, que eu gosto de revisitá-los, eu sinto essa necessidade. Então, eu acho que, na verdade, eu não tenho essa visão que é um espaço horrível. Para mim é um espaço que eu entendo ele. Eu chego ali, ok, eu chego com o Edgar Wilson, porque eu não sou boba, eu vou com um personagem muito forte, muito valente, sempre à frente da história, aí eu boto o Bronco Gil do outro lado, boto o Tomás, só homem grande ali, né? Sempre que eles vão na frente, eu vou atrás, e é um espaço desconfortável, por um lado, pelo que as coisas que ocorrem, mas de uma certa forma, a morte, na essência mais visceral dela, né, na essência do corpo, do que resta, isso, de uma certa forma, me impressiona muito, né? A gente vê muito a morte metafísica, né, na literatura, porque todas as histórias têm morte, né? São raras, muito raras as obras que não falam sobre morte. A morte muito impregnada na saudade, né? Um ente que morreu, então você tem aquela saudade que se arrasta, e aquilo é um impulso, muitas vezes até para se escrever um livro, mas eu gosto muito da coisa física, né, do que resta, do que fica, e isso, para mim, ao mesmo tempo que é muito aterrorizante, repulsivo e assustador, é um lugar confortável. Vai entender por quê? Não faço ideia, né? Então, assim vai. Eu acho porque eu, desde muito pequena, com 5 anos de idade, já assistia filmes de terror. E isso era cativante. Eu não sei se você já ouviu falar que tem pessoas que se sentem confortáveis vendo filmes de terror. Eu sou essa pessoa. Eu sinto um abraço. Eu vejo um filme de terror, eu sinto um abraço. Eu não sei o que ocorre, mas eu sinto um carinho, um abraço, aconchego, sabe? Então, eu evito ver muito tarde da noite, mas tenho essa relação. Não é à toa que eu escrevi uma série que tem essa relação com o terror também, que é um drama sobrenatural. Então, eu gosto desse espaço do estranhamento, da morte, dos desdobramentos. E isso, de uma certa forma, me motiva a escrever, me move mais a escrever do que as histórias solares, apesar dos meus livros se passarem muito debaixo do sol, né? Tudo muito solar, tudo é muito árido, é sol, é estrada, é horizonte, é bicho morto, é bicho vivo. Eu gosto dessa aridez, me encantam essas estradas, parece o Mato Grosso do Sul, né? Ou aquela coisa linda, aquelas estradas maravilhosas. Tem esse horizonte que te engole, né? Eu gosto desse espaço que te engole, que você se sente minúsculo. Você está numa estrada dirigindo 20 minutos e às vezes você não vê ninguém passar por você. Eu gosto desse lugar. Esse lugar me cativa de uma certa forma. Então, a minha literatura é muito intuitiva, né? Eu acho que todo autor escreve intuitivamente, né? Por mais que você tenha uma bagagem de leituras e de estudos, mas é muito intuitivo como você vai criando, de fato, um universo literário que vai ficando maior do que você. Eu fui completamente engolida já pelo que eu escrevo, não consigo me desvincular e amo aquilo ali, mas eu sou completamente entregue, eu só escrevo, e eles vivem as histórias e eu vou lá assistir, e vou lá, encontrar os meus parceiros, que são esses personagens que são recorrentes. Então, se tornou um espaço que, ao mesmo tempo, é muito estranho e repulsivo, para mim agradável, é como o preparador de corpos, alguém tem que preparar aquilo, né? Aquele corpo tem que arrumar, tem que organizar para que entregue aquele morto para ser enterrado. Eu acho que eu faço o trabalho sujo da literatura, eu gosto de estar nesse lugar sujo, mas é um lugar sujo muito consciente, né? Onde eu vou trazendo muitas questões, muitas camadas, com personagens muito pontuais, que têm um senso de ética e moral
muito particular, que funciona dentro daquele universo fictício proposto. Então, eu acho que o meu lugar é ali, né? Eu me sinto bem e, ao mesmo tempo, claro, causa um desconforto. Você falou, até você tinha mencionado, que é difícil ficar muito tempo nesse lugar. Eu escrevo muito pouco por dia quando eu estou escrevendo o livro, porque não dá para ficar muito tempo naquele lugar, quando você está envolvido com a escrita. Mas, ao mesmo tempo, o tempo que eu fico é muito prazeroso. Às vezes, você fica impregnado do livro o dia inteiro. Às vezes, você consegue voltar para a sua vida. Tem essa relação que a gente vai dosando. Mas eu acho que é o meu lugar, é o meu espaço ficcional. Perfeito, Ana Paula, obrigado. Pilar, eu fiquei pensando também no processo de leitura desse livro sobre uma frase que eu vi você falando em relação a que você no local de escrever sobre um velho mar, você fez uma senhora e a selva. Esse é teu primeiro livro que ele não é urbano, ele se passa, né, numa floresta em que os personagens, eles são... Você tem, por um lado, uma dependência em relação a uma estrutura social opressiva, são personagens negros que vivem em locais que não são deles, e, ao mesmo tempo, cercado por uma floresta que ela tem uma personalidade muito forte. Eu fico pensando na escritora que escreveu esse livro, olhando para a adolescente que, nos anos 80, viveu também numa Colômbia em que foi assombrada, né? Não por elementos da natureza, mas pelo narcotráfico, por pessoas morrendo, por bombas. Eu queria que tu comentasse um pouquinho esses dois momentos, essa adolescente que viu esse período da Colômbia e a mulher que escreveu esse micro-universo à margem do Pacífico, submissa aos elementos da natureza. Bueno, yo crecí en la Cali de los 80 con el cartel de Cali, con unos grandes capos como no existen ahora, en una ciudad tomada por las mecánicas del narcotráfico, una ciudad donde volteabas a mirar y solo con ver las calles sabías que ahí había narcotráfico, solo por ver cómo eran los bares, cómo había luces de neón, cómo había unos lujos así impresionantes, una ciudad también con mucha violencia. Luego, en la época de la universidad, cuando yo vivía en Bogotá y estudié en Bogotá, estallaban bombas, había una guerra de Pablo Escobar contra el gobierno y entonces cambiaron la constitución, Pablo Escobar se entregó, los carteles se desarticularon. En mi obra yo he escrito sobre esto y tengo novelas sobre esto, pero creo que siempre el tema de la realidad política, el tema de la realidad de la guerra, está en el fondo, en el background de mis historias. Y yo creo que hay grandes escritores colombianos, como hablábamos hace un rato, está Juan Gabriel Vázquez, por ejemplo, o Ricardo Silva Romero, Laura Restrepo también lo ha hecho, que cuentan muy bien esas realidades políticas de la violencia en Colombia. Esa violencia en Colombia es tan avasalladora, tan impresionante, tan grande, que ocupa todas las noticias y ocupa todo el imaginario de los colombianos. Apenas ahora, en los últimos años, estamos volteando a mirar, estamos poniendo la mirada en las violencias más sutiles y estructurales, ¿verdad? En el racismo, en el sexismo, en el maltrato a los animales, en el maltrato a los niños. Yo creo que apenas ahora estamos poniendo la mirada ahí, y ahí es donde yo tengo la mirada puesta. Siempre en mis obras, si vos te fijas en La Perra, hay unos militares, y están ahí los militares presentes en el fondo, y tienen perros que huelen las maletas en las lanchas. Bueno, pues huelen las maletas en las lanchas para oler si llevan droga o no llevan droga. Entonces, siempre en las novelas está, porque esa es la realidad cotidiana en Colombia. Pero creo que mi tema literario no es hacia afuera, sino lo que pasa adentro, ¿verdad? Mi tema literario es la zona íntima. Y yo miro hacia las violencias estructurales que
han sido más bien ignoradas por esta realidad tan tremenda y tan urgente y tan sangrienta que tenemos de la guerra. Entonces yo tiendo a nombrar eso que no hemos nombrado tanto. Creo que también, digamos, en mis novelas y en La perra está, siempre tenemos una brecha enorme entre dos clases sociales, que es unas personas pobres y unas personas ricas. En La perra, además, está el elemento de raza. El Pacífico colombiano es una de los 5 hotspots con mayor biodiversidad del mundo, ¿verdad? Y es una de las zonas más pobres de Colombia también, al mismo tiempo. Es una de las zonas más ricas, pero también la más pobre. Es una de las zonas más lluviosas del mundo. Tiene el pueblo donde llueve más en el mundo entero. Y ninguna ciudad principal del Pacífico colombiano tiene acueducto, ni tiene agua potable. Y estamos hablando, ahí hay una ciudad principal que es Buenaventura, que es la ciudad con el puerto más grande de Colombia, por donde entra y por donde salen todas nuestras riquezas y por donde entra todo lo que llega a Colombia, ¿verdad? Esa ciudad no tiene acueducto, entonces imagínate cómo es en la zona rural. Y cuando yo iba a contar La perra, para mí siempre es importante narrar el entorno. Yo hago talleres de escritura creativa y a veces al leer a mis estudiantes, que son personas que están haciendo sus primeros intentos literarios, pareciera que sus historias ocurren en un no lugar. Y entonces yo siempre les señalo, oye, todos los eventos de la vida ocurren en un lugar. En todos los eventos de la vida teníamos frío o calor, había un clima, había unos colores, había unos sonidos. Y a mí, yo como escritora que tiende más bien a ser realista, pues eso es muy importante para mí y siempre lo ha sido. Pero al escribir La perra era todavía más importante porque el Pacífico colombiano es una zona olvidada donde ocurren todas las violencias estructurales sutiles y no nombradas en nuestro país, ¿verdad? Entonces yo tenía una responsabilidad muy grande y era narrar esa zona que la mayoría de colombianos no conocen y que si conocen, la conocen a través de los prejuicios, a través de las noticias, que casi siempre son negativas y es porque hay mucha corrupción o porque hay inundaciones, pero no conocen la manera de ser de los nativos del Pacífico colombiano. No la conocen. No conocen la selva, no conocen el Océano Pacífico. Entonces creo que tuve que ser muy específica. Y un tercer punto es que después de vivir 9 años allá, estaba viviendo de nuevo en Bogotá. Y creo que tenía mucha nostalgia porque yo sabía que no iba a volver a esa selva, que no podía volver a esa selva, que el lugar donde yo había vivido era hostil, húmedo, tenía muchos mosquitos, me había dado malaria y me había dado leishmaniasis, pero al mismo tiempo para mí era el paraíso. Todas las mañanas yo me despertaba, abría las puertas de mi casa, que era básicamente una biblioteca, y se abrían las ventanas y se convertía en una terraza con una biblioteca detrás y veía el mar, y abría las ventanas de atrás y estaba la selva. Era para mí el lugar más precioso del universo, también el más hostil al mismo tiempo, y por eso me parecía tan maravilloso vivir allá, porque era una vida muy intensa. Y ahora estaba volviendo a la ciudad donde no había una lucha, donde bastaba con abrir la llave para que saliera agua por la llave del lavamanos, ¿verdad? Yo tuve que ponerle agua a mi casa y yo sé lo que cuesta en la selva y yo sé lo que cuesta hacer que tu casa, que en la cocina tengas agua. Ya tenía una vida más cómoda en la ciudad y estaba extrañando mi vida en la selva. Entonces creo que también escribir La perra fue un canto de nostalgia a esa vida perdida en el Pacífico colombiano. Só fechando pouco, para explicar para as pessoas, a Pilar ela morou durante quase uma década nessa costa da Colômbia, na verdade, em que se passa a cachorra. E eu vou fazer uma pergunta para Ana Paula, que eu acho que você também podia também costurar um pouco isso, porque a gente fala muito agora em pós-terror, ou a gente fala também muito, e quando se fala em literatura hispano-americana, se fala em fantástico, em realismo mágico. Mas eu acho que em todos os teus livros, e nesse livro da cachorra, nos livros da Ana Paula Maia,
sobretudo nos livros mais recentes, a gente sente, na verdade, uma outra relação com o fantástico. O fantástico que não é o de uma pessoa voando, mas o fantástico de você não entender o outro. De você olhar para uma floresta e você ter medo da floresta, de você ter medo de uma pessoa que supostamente seria diferente de você. Você não tem medo do monstro, mas o monstro é a outra pessoa. É um elemento da natureza, é o vento, é uma pessoa que você de fato não compreende, é a mulher bêbada, né, como tem um personagem do livro. Eu queria que tu falasse um pouquinho disso, desse fantástico, desse terror, que ele se sustenta a partir das relações humanas. É para mim ou é para Pilar? É para as duas, na verdade. Se a Pilar quiser começar, por favor. Puede ser. Claro, yo empiezo. A mí me gusta lo que estaba diciendo Schneider, de ese monstruo como el otro, ¿no? Y en La Perra es una novela muy llena de monstruos. El mar es un monstruo que traga gente y la escupe, y la devuelve horrible, la devuelve deformada, oliendo mal, comida, ¿verdad? La selva también se traga a los seres y los devuelve en muy mal estado. Está toda esa monstruosidad, la monstruosidad del esposo de la protagonista, que es un hombre que en las primeras páginas de la novela le corta con un machete la cola a un perro, ¿verdad? Y lo vemos en toda su monstruosidad. Pero yo creo que lo más horrible de La Perra es que el personaje, en un momento, que ella siempre se ha sentido tan buena y siempre ha tratado de mostrarse tan buena porque se esfuerza toda la vida por ser buena, se descubre que el monstruo no está allá afuera, sino que ella tiene el monstruo adentro. Y yo creo que eso es lo más asustador, porque pienso que La Perra nos habla un poco de eso. La Perra surge de una pregunta que yo me hacía y es, ¿qué me tendría que pasar a mí para yo convertirme en lo peor que puedo llegar a ser, en lo que más temor me da o en lo que yo pienso que es imposible que yo haga? No quiero ponerle nombres a lo que pasa en La Perra porque no quiero hacer un spoiler para los que nos están oyendo, pero ¿qué tiene que pasar en mi vida para que yo me convierta en un ser horrible que yo no reconozca, ¿verdad? Y creo que la respuesta está en el libro, y es, si me pasara esto, más esto, más esto, más esto, más esto, quizás yo soy un monstruo. Y creo que La Perra nos hace preguntarnos, y es en ese sentido una novela de terror, porque nos hace mirarnos adentro y decir, ¿y cuándo será que se va a despertar mi monstruo? Así como se despertó el monstruo de Damaris, la protagonista. Ana Paula, obrigado, Pilar. Ana Paula, inclusive, essa questão do pós-terror, a gente até falou um pouco antes de começar a mesa, daquele filme, né, o Farol, né, que eu falei que aquele roteiro poderia ser feito por você. E você está trabalhando agora muito, esses dois últimos romances teus, havia elementos do pós-terror, desse medo que se estabelece pelas relações humanas, e isso também passa pelo enredo de Desalma. Eu queria que tu comentasse um pouquinho desse medo do outro, não necessariamente de um monstro, mas desse medo do estranho, que eu acho que os personagens dos teus livros estabelecem e a gente estabelece com eles. Sim, eu acho que o que define o pós-terror é a atmosfera, né? O que constrói esse gênero, não que ele já não fosse feito, né? Ele já é feito há muito tempo, mas eu acho que nos últimos anos se encontrou um caminho, uma maneira de narrar o terror, porque o terror ele é um gênero muito complexo, tão complexo que é um gênero que tem subgêneros, né? E eu acho que o pós-terror define um subgênero, que é esse terror geralmente mais lento, e esse terror que cria uma atmosfera densa. E não necessariamente você tem um monstro, você tem um elemento sobrenatural. Pode ou não, você fica na dúvida. Às vezes é aquela loucura de alguém que aterroriza a vida do outro
e que isso, construído numa atmosfera e nos desdobramentos narrativos, seja no audiovisual, seja na literatura, isso, eu acho que é isso que define mais essa questão do pós-terror. E eu acredito que eu comecei a trazer um pouco mais a questão do pós-terror já no De Gados e Homens. Eu acho que é o livro em que eu comecei a trabalhar o pós-terror com uma força maior. E a partir dali, né, de Gados e Homens, que essa atmosfera começa a ser construída, eu acho que o Carvão Animal começa a conversar um pouco isso, pelo horror do que tem, mas eu acho que de Gados e Homens estabelece isso com mais força. Então eu acredito que ali eu encontro esse caminho para trabalhar essa atmosfera que você não sabe exatamente, você nunca sabe exatamente o que está acontecendo, né? E o pós-terror muitas vezes tem isso. Em Desalma, que a gente chama de drama sobrenatural, desde que eu comecei a escrever o projeto para a TV, eu já nominava como um drama sobrenatural, ele traz essa questão, por quê? Porque é uma narrativa com muita atmosfera, com acontecimentos que, em princípio, você não sabe aonde está a loucura e aonde está o sobrenatural, onde está a verdade ou a fantasia. E conforme esse desdobramento vai acontecendo, você vai tendo essa atmosfera mais intensificada, vai se tornando muito mais densa, e claro, você vai entendendo e por que caminhos tomar, e é um gênero que eu acho que ele é muito rico. Eu, como já disse, eu sou muito apaixonada por terror, assisto a vida inteira. Não gosto de todos os subgêneros, mas já assisti de tudo um pouco, e eu acho que ele, nos últimos anos, o que eu fico muito feliz, que desde os anos 2000, né, ali finalzinho de 90, 99, ele ganhou uma força muito grande e veio com muita qualidade, né. O terror, eu acho que é o gênero que mais conversa com a gente, eu digo a gente, ser humano, porque ele trabalha com as questões sombrias, né, da nossa alma, da nossa existência, das nossas atitudes, e eu acho que é por isso ele é tão fascinante, porque ele pode ir para o sobrenatural, mas ele pode ir para o concreto, para pequenas coisinhas que vão te torturando ao longo de toda uma narrativa, sabe? É uma torneira mal fechada e uma gota que cai na pia, que ecoa numa casa, e aquilo já é assustador, né? Então são pequenos elementos que vai causando um nervoso, uma aflição. O terror, ele causa aflição. E eu acho que o pós-terror, ele tem isso. Ele sabe criar essa atmosfera de uma aflição, de um incômodo. Você não sabe exatamente o que está acontecendo, aqueles personagens geralmente te causam uma estranheza, mas você tem empatia em alguns pontos. Então é um lugar que eu acho muito rico e muito fascinante, e um lugar também muito difícil de ser explorado. Ana Paula, aproveitando essa tua deixa, a gente recebeu agora uma pergunta do público que eu acho que ela costura um pouco com o que você falou agora, que é o seguinte: você fala desse lugar do terror, e uma pessoa na internet perguntou se você vê algum desses teus personagens conseguindo sair desse local, se você consegue imaginar o Edgar Wilson pegando a caminhonete dele e indo para bem longe dali. Você já pensou nisso? Porque, segundo a leitora comentou, eles estariam um pouco, eles passam a impressão de estar encerrados naquele lugar para sempre. Eu queria que tu comentasse um pouco isso. Você já imaginou esses personagens fugindo dali? Não imagino, não. Eu acho que ali é o lugar deles, para sempre. É ali que eles vivem, né? O Edgar Wilson, ele teve uma experiência, no segundo livro que eu escrevi, ele foi ver a neve. Então, tem uma cena dele num lugar que tem neve. Então, mas é um lugar aqui, vizinhos, né? América Latina mesmo. Mas era um lugar isolado, ele estava também num lugar completamente isolado. E nunca mais eu tirei ele daquele lugar onde todas as histórias se passam. Não vejo
nenhum desses personagens funcionando em nenhum outro lugar que não seja aquele lugar que foi construído para eles, sabe? Eu acho que eles me ajudaram a construir aquele lugar e eu ajudei eles a construir aquele lugar. Acho que foi uma troca e a gente se completa nesse espaço e é um espaço que é possível ser ampliado, mas ainda nesse lugar, nesse confinamento em que os códigos já estão estabelecidos, né? Que é aquilo que eu estava falando, eu criei um microcosmo, os códigos já estão estabelecidos, as relações estão estabelecidas, eles se cruzam naquele espaço e as coisas funcionam ali. E isso me permite fazer, usar de metáforas, usar de analogias, com diversas situações e questões do que eu chamo do lado de cá, que é o lado de fora, né, que é o lado real, né, do mundo, do nosso mundo palpável. E eu não vejo, eles permanecerão lá para sempre, eu acho. Obrigado, Ana Paula. Pilar, a gente tem uma pergunta aqui do público para você. É curiosa essa pergunta porque é o seguinte, na verdade a gente falta 5 minutos para acabar a mesa. Me confirmem aqui se essa é a última pergunta, somente para a gente ter uma noção aqui. Pilar, o livro, a Cachorra, ela tem uma série, parece que ela dá, pela forma enxuta como você construiu a narrativa, ele passa a impressão que tem muita coisa ali ainda que pode se desenvolver. Uma leitora pergunta aqui se você já pensou em dar uma continuidade para esse livro, até porque a cena final dele parece que alguma coisa está para acontecer e você fecha a cortina. Eu queria que tu comentasse isso. Já pensaste em continuar esse livro? Bueno, La Perra, llevo escribiendo del universo narrativo de La Perra 8 años, que es el tiempo que tengo de no vivir en el Pacífico colombiano, y hay muchas de las historias de La Perra, digamos, ahí se nombra una mujer que Damaris ve porque esa mujer es una asesina y que la gente piensa que ella mató al marido. Esa historia está narrada. La historia de los vecinos que ya no viven allá, pero que eran una pareja y que el marido andaba en silla de ruedas y se perdió y nadie sabe cómo se desapareció, esa historia está narrada. La historia de esa mujer está narrada. Y hay muchas más de esas historias y de esos personajes que he ido desarrollando, porque como bien lo ponía ahora Ana Paula, ella va a un lugar cuando escribe. Yo también, yo tengo unos personajes que son mis amigos, y yo los veo y yo hablo con ellos y yo sé cuándo nacieron, qué les pasó a los 5 años, dónde estudiaron, cuál fue su primer trauma, por qué se tiñeron el pelo de rojo cuando tenían tantos años, ¿verdad? Son personajes que yo acompaño y que están en mi vida y viven conmigo, viven adentro de mí y están en ese lugar que se llama el universo del Pacífico colombiano, que yo lo llamo así, y yo los he venido desarrollando. Entonces, no sé si vaya a haber una segunda parte de La Perra en la que sepamos el destino exacto de Damaris, pero sí que podemos leer en los libros, y en los siguientes libros y en lo que estoy escribiendo ahora, vas a conocer el destino de muchos otros personajes y quizás en algún otro que no he escrito, a través de otro personaje veamos qué pasó con Damaris después de La Perra. Pero yo no creo que yo vuelva a tener a Damaris como un personaje principal en otra novela, eso no creo que vaya a pasar. E eu acho interessante justamente essa coisa que você falou em relação a Damaris, e eu acho que quando a gente lê o livro, eu acho que o interessante é o fato dele ser muito enxuto, ela possibilita uma colaboração da imaginação do leitor. A gente próprio fica imaginando quem eram aquelas pessoas, como elas sumiram na floresta, quem era aquela mulher, aquela senhora bêbada que no final das contas adotou a cachorra. A gente mesmo cria, a gente mesmo escreve essas histórias por você. Eu, pelo menos, como leitor, acabei escrevendo na minha cabeça as histórias por você. A gente está acabando agora já o tempo, infelizmente passou muito rápido. Eu queria saber se vocês queriam comentar alguma coisa, algum comentário final para a gente fechar a mesa. Ana Paula, você gostaria de falar alguma coisa? Eu quero só agradecer, foi uma delícia bater papo, conhecer a Pilar, vou ler o livro dela,
te reencontrar aqui virtualmente, Schneider. Foi bem bacana, foi um prazer mesmo. Obrigado por esse bate-papo tão generoso que você conduziu aqui, me dando essa oportunidade de poder falar um pouquinho dos meus livros aqui, da minha obra. Eu que agradeço. Pilar. Yo también quiero agradecerles a los dos. También te voy a leer, Ana Paula. Acá en mi casa tengo tu libro. He estado muy ocupada y por eso no he podido hacerlo hasta hoy, pero ya estoy saliendo de los trabajos para poderme poner a hacerlo. Schneider, muchísimas gracias. Qué buenas preguntas, qué buena charla. Y muchas gracias a los organizadores por habernos tenido acá. Obrigado a todos, obrigado ao convite à Flip, e espero que no próximo ano nós fizermos a Flip ao vivo, de alguma forma, em algum momento de 2021. Boa noite a todos. Boa noite, tchau. Tchau. Encontrei ela ali, hoje de manhã, de barriga para cima. Revelou Dona Elodia, indicando um ponto na praia onde se juntava o lixo que o mar trazia ou desenterrava. Troncos, sacolas plásticas, garrafas. Envenenada? Acho que sim. O que fizeram com ela? Enterraram? Dona Elodia fez que sim com a cabeça e disse: meus netos. Lá em cima, no cemitério? Não, aqui mesmo na praia. Muitos cães do povoado morriam envenenados. Havia quem dissesse que eram mortos de propósito, mas Damares não podia acreditar que existissem pessoas capazes de fazer algo assim e achava que os cachorros comiam por engano as iscas com veneno deixadas para os ratos, ou comiam os ratos, que por estarem envenenados eram caçados com facilidade. Sinto muito, disse Damares. O imenso moedor está triturando animais mortos recolhidos nas estradas. Tanto o barulho do motor quanto dos ossos sendo esmagados ricocheteiam nas paredes altas do galpão. A mistura de som e fedor enfurece os sentidos. Edgar Wilson deixa o carrinho no lugar delimitado por um retângulo pintado no chão e sobe os degraus de uma escadinha de alumínio que dá acesso à caçamba do moedor, de onde é possível ver o lado de dentro. Consegue ver o que é? Grita um funcionário afastando o protetor auditivo. Não estou vendo nada, grita de volta Edgar Wilson. Desde cedo tá assim, agarrando. Mas não estou vendo nada.